meu nome é Marina Araújo, eu sou percussionista da banda Tutu com Tacacá, sou regente de alguns blocos de carnaval daqui de Belo Horizonte, sou diretora administrativa e financeira do Grupo Aruanda e também sou dançarina do Grupo Aruanda. E essa é a OPCV, Mostra Virtual de Cultura Popular, que se propõe a reunir várias formas de expressão cultural diferentes de diferentes regiões do país. E nessa mostra nós vamos contar com a participação de diversos grupos que estão nas diferentes regiões do país. Vai ter esse webinar que vai começar agora, vai ter oficinas, vai ter exibição de curta-metragem, vai ter uma programação muito diversa aí para vocês. Então, bora começar as nossas atividades com esse webinar? Estamos aqui com as nossas duas amigas, Kelly e Jaciara. E aí eu vou fazer as boas-vindas a essas nossas duas convidadas e vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Kelly Simone é Rainha Conga, né? Eu sei um pouquinho, vou dar um pitaco aqui a respeito do currículo das duas, mas vou pedir para cada uma de vocês falarem. Então, primeiro convido Kelly a se apresentar, por favor. Boa noite, salve Maria. O meu nome é Kelly Simone da Cruz Conceição Santos. Sou Rainha Conga da Guarda de São Jorge, Nossa Senhora do Rosário, desde o ano de 2014, que eu assumi a coroa no lugar de minha mãe, que faleceu em 2010. E estamos lá dando seguimento, dando continuidade, eu, meus filhos do Rosário, nossos amigos. Nós já estamos no 5º reinado, desde a minha bisavó, com muita fé, passando por todas as dificuldades, mas acima de tudo agradecendo, porque a gente está aí, né? Agradecendo e perseverando na fé. E feliz por esse convite, porque eu gosto demais dessa casa, gosto do cheiro dessa casa, gosto do trabalho que é feito aqui, meu sangue de bailarina. Aqui é tudo, aqui é um ambiente do bem, feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a gente. E Jaciara Araújo. Jaciara é dançarina do Grupo Aruanda, é membro da Comissão Mineira de Folclore, é professora de dança, ela é um tanto de coisa. Então, se apresente, por favor, Jaci. Bom, meu nome é Jaciara. Eu iniciei toda a minha trajetória dentro da arte, dentro da cultura popular, na infância por causa de minha família, né? Então, estou nessa trajetória desde muito pequena, com minha mãe que cantava muito, meu pai que dançava demais. E ao longo dessa minha trajetória eu fui estudar, né? Adentrar um pouquinho mais. Também estou nessa casa com esse grupo maravilhoso que é o Aruanda, que conheço muitos anos antes de integrar efetivamente aqui, né, a companhia, o Grupo Aruanda. E vem desenvolvendo várias pesquisas através do estudo do gesto, do movimento e da música, com um trabalho efetivo não só para o pessoal que é da área da dança, né, artista da dança, mas também para os músicos, para quem trabalha com teatro, com patrimônio material, com patrimônio material. É um pouquinho desse mundo todo, assim, que mexe com a gente, com as tradições, né? Então, minha trajetória inicia aí e eu queria colocar uma coisa que para mim foi muito peculiar, que na rua onde eu praticamente vivi, é uma rua sem saída, mas quando eu era criança eu tinha uma irmandade que era minha vizinha, né? Uma irmandade que ficava do lado, tinha uma casa que era os Filhos de Santo, que ficava do outro. No final da rua a gente tinha uma benzedeira que benzia todo mundo e tínhamos também uma coisa bastante peculiar, que era a casa das tias. Então, nessa efervescência, com esse núcleo tão diverso, né, que ali estava reunido, todos os filhos daquela rua participavam das festas juninas, as famílias se juntavam para poder realizar as coisas todas. Minha mãe era professora e a única biblioteca que tinha na região era lá de casa. Então a gente promovia estudos, fazia teatro, fazia dança, juntando toda a meninada e todo mundo. Então, nesse lugar, foi se despertando
E eu comecei ali no terreiro, no famoso terreiro, terreirão, né, que as coisas todas aconteciam nesse espaço coletivo, que foi me despertando para poder conhecer um pouquinho mais e estudar a respeito das diversas culturas e de toda essa gama maravilhosa que a gente tem, que nos pertence, que faz parte da nossa mineiridade, do nosso Brasil. É verdade. Maravilhoso, né? Desde pequena e já convivendo com uma diversidade que é fabulosa, né? E eu costumo dizer que quando a gente tá nesse meio diverso, né? Quanto mais a gente conhece, mais tá próximo, mais a gente respeita. Sim, né? Então é isso, né? Muitas irmandades até hoje lutam assim para ter o seu espaço reconhecido, ter o respeito com as suas festas, né? Sim, muitas passam por hoje em dia com essa questão do desrespeito à religião do próximo. Tem muitas irmandades que têm passado por situações de muita diversidade e de luta mesmo para fazer suas festas. Eu até sempre que tenho oportunidade de fazer esse registro, eu gosto de deixar bem claro que a gente não passa por esse tipo de situação na Concórdia, por ser muito antigo mesmo. Porque como minha família chegou ali para construir o bairro junto com outras famílias, então é uma família realmente muito conhecida, todo mundo conhece, da geração ali da minha mãe. Muitas pessoas que estudaram junto na mesma escola, Flávio Santos, Humberto Rosa, que eram as escolas mais antigas ali da região, e muitos participavam do congado. Nessa trajetória de não estar no congado, digamos, da adolescência para a fase adulta, e também de virar crente, que hoje em dia é evangélico, mas antes era crente. Virou crente, mas não deixou de ter respeito, não deixou de ter amizade, não deixou de cumprimentar, não deixou de dar bom dia. E na maioria das vezes não deixou de ajudar na festa. Que legal. Porque eles continuaram ajudando na festa da mesma forma. Um ambiente de respeito que a gente só consegue ter porque a gente já herdou esse ambiente de respeito. Que é uma coisa que você aprende em casa, né? Você não aprende a respeitar no trabalho, na igreja, na empresa, com o namorado. Isso é uma questão de educação de família mesmo. Respeitar o outro por respeitar. Pedir bênção ao mais velho por ele ser mais velho, coisa que tinha-se antes muito. Na Concórdia, algumas pessoas ainda mantêm isso de bênção para o mais velho. Mas nós não passamos por esse problema, mas outras pessoas passam. Terreiros de Umbanda passam. A gente sabe já ouvi dizer relatos que aqui em Belo Horizonte, na metropolitana, algumas casas tiveram que fechar por imposição de traficantes evangélicos. Entende? Coisas que a gente sabia de registro que aconteciam no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas em Belo Horizonte está acontecendo. Então, o fato de a gente ficar aliviado e contente de não passar por isso, não dá o direito de não pensar no próximo e não entender que é uma preocupação, que é uma luta que não cessa. Eu não passo por esse problema, mas o meu irmão passa por esse problema. Então, é como se eu também estivesse passando pelo problema, que eu tenho que ajudar na luta. Porque não é comigo, mas podia ser. Né? Então, o fato de ele estar aliviado também não me tira a responsabilidade de ser solidária e de levantar a bandeira, porque é uma bandeira de respeito e de respeito com o outro, com a fé dele, e também de uma questão de respeito com a dignidade humana, né? Porque é uma questão de você poder ter o direito de se situar como ser humano no ambiente que você quer, do jeito que você quer, com o louvor que você escolheu para você. Eu respeito seu louvor, você respeita o meu, eu respeito dela, ela respeita o meu. Se não for assim, fica difícil a convivência social, né? E Kelly, uma coisa linda, porque o bairro Concórdia é um dos bairros estruturados mais antigos que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Sim. Né? E ele tem um marco muito importante que você até colocou, que são de ter irmandades ou as guardas situadas. Também tem os terreiros de candomblé, da Umbanda, né? Temos uma igreja católica também imensa, muito próxima lá. Mas uma coisa que é muito linda, que isso me encantou desde muito pequena e que eu sei que encantam muitas pessoas, que a parte da festa, do festejo, que é disponibilizada para qualquer público, ocorre na rua. Sim. Então essa chamada, essa saída que é linda quando tem alvorada, aliás, levantar o mastro, né, as bandeiras de anunciação, aí parte desse rito lindo, e quando a guarda sai, tem todo esse rito, seria tão lindo. Conta um pouquinho mais sobre isso, porque traz um encantamento
tão grande, primeiro porque você vê ali pessoas com vestes maravilhosas, com canto e uma musicalidade, uma coisa que faz a gente eleva a alma, a coisa vai fazendo, parece que a gente está junto mesmo não estando, né? Porque a gente sabe que tem todo um rito e tem um porquê de cada lugar ali na fila, né? Quem está carregando a bandeira, quem está fazendo, né? Puxando cada o um canto, na sua não. função. Cada um na sua função. E outro encantamento, que isso me encanta muito, quando você fala da participação da comunidade, de outras pessoas em fazer o café da manhã, em fazer o receptivo. Sim. E que é aberto para todos, todo mundo que está ali, não só os integrantes, mas para quem está junto à festa, poder participar, partilhar desse momento, dessa comunhão, independente da sua crença religiosa, vamos assim dizer, mas com respeito e essa vibração positiva, né, que o rito está ali, ele traz, ele conversa, porque eu falo que são manifestações de paz, né? A gente não vê transtornos e é verdade. E a outra coisa que é apaixonante na cultura popular e na tradição e dentro dos ritos do Rosário, que a gente vê numa mesma organização uma pessoa de idade bastante avançada, junto com pessoas medianas, assim, jovens, adultos. A gente vê criança, a gente vê bebê, a gente vê... Toda a faixa, né? Toda a faixa e todo mundo junto ali, cantando, dançando, louvando. Isso é muito lindo. E uma coisa que você falou que é interessante observar, que às vezes as pessoas olham para a cultura popular, seja ela de matriz africana ou uma tradição cigana, uma tradição portuguesa, de dança mesmo, as pessoas olham para a cultura popular como uma coisa desorganizada, porque é do povo. E eles não entendem que existe uma organização, existe um regramento, existe uma hierarquia. Isso que a Jaciara colocou de ter todas as faixas etárias, tem todas as faixas etárias. Se você, dentro da sua faixa etária, tem uma função, seja ela qual for, você sabe exatamente qual é a sua função e como você pode proceder. Isso é sinal de organização. Então, ser cultura popular não significa ser desorganizado. Significa estar organizada dentro de uma tradição que tem um rito próprio, peculiar. Às vezes, se ela tem um caráter religioso, ela tem uma liturgia própria. E quem desrespeita, por questão de ignorância e também por preconceito, pede a oportunidade de um aprendizado, né, da vivência e assola-se cada vez mais na ignorância. Porque deixa de estar vivenciando assim, um aspecto cultural, religioso, afetivo muito grande. Porque como ela colocou essa questão da alimentação, a gente, na nossa infância, pobre, não miserável, mas pobre e limitado. Mas tinha a mesa, a cozinha grande com a mesa. A minha avó sempre fez questão de a gente fazer refeição à mesa. E essa questão da mesa, ela tem um significado de unidade familiar muito grande. A festa do Rosário, ela preserva isso, que não é uma coisa do outro mundo. É como se eu fosse na sua casa, na casa dela visitar. Você abre o portão, eu entro, sento na sala, vou almoçar. Você me convidar, né? Sim. Vou almoçar. Levantei, vou embora, você me leva no portão. Se você pensar bem, a festa do Congado ela é isso. O Congado chega na sua casa para te visitar, você abre a porta, ele entra, ele vai ali no Rosário, ele canta para Nossa Senhora. Se for sua visita paisana, ele sentava na sua mesa, contava ali com você, ali você ficava proseando. O Congado é prosear do jeito dele. Na hora de vir para a mesa, ele vai louvar aquela comida, agradecer por ter aquele alimento, porque tem gente que não tem. Né? A gente, quando agradece, lá em casa, eu sempre falo em outro lugar que a gente está, vamos agradecer essa mesa e pedir Nossa Senhora, São Vicente de Paula, para iluminar o caminho de quem não tem. Porque tem gente, a gente está com essa mesa farta, nesse momento tem alguém que não tem comida. Infelizmente é uma realidade. Queria Deus que um dia a gente possa dizer que não acontece mais. Aí, quando você termina o alimento, você torna a agradecer aquela oportunidade. Então, existe um porquê, existe um motivo. Não é um bando de pessoas que estão ali batucando, bebendo ou se embebedando ou saracuteando.
pode ser que todos não estejam ali com a mesma profundidade, por não ter um total conhecimento de como deve ser profundo ele estar naquele momento, igual a criança. A criança, ela está ali, ela não sabe da profundidade daquilo, mas ela está ali. Cada um no seu papel, cada um curtindo aquela cultura ali, o idoso colaborando mais com o conhecimento da oração, né, da devoção, o adulto também colaborando com a oração, mas sem aquela sabedoria, aquele tutano que o idoso tem. E a criança colaborando com alegria, com peraltices que seja, mas também trazendo leveza, né? Então, assim, é um ambiente festivo, religioso, mas ele tem uma pegada de unidade que as pessoas que não gostam, por não gostar, não entendem. Porque aí eu não posso falar por todas as guardas, eu falo pela minha guarda. A nossa guarda, ela tem um recorte familiar muito forte, que não é sanguíneo, é de vivência mesmo. Assim, você entra para a guarda, se você entra para a guarda para participar conosco, e é claro que você se dirige às pessoas de acordo com a hierarquia dela. Mas daí a pouco você está chamando aquela pessoa de hierarquia mais alta de tia. E está pedindo bênção como tia. E quando você menos assustar, você já tem uma afeição, uma afetividade por ela como tia realmente. E tem todo um modo de se relacionar no momento que a guarda está formada, no momento que você está ali dentro, no candomblé eles falam que você está em função. Quando você vai para lá para fazer algum tipo de função, você já se comporta de um outro jeito, mas é natural, é muito natural, mas isso é uma coisa muito nossa. Outros lugares não tem isso, porque a gente convive e a gente percebe, mas eles também têm as particularidades deles, que é como se fosse uma família, cada família tem um modo de interagir, um modo interno, né, de se relacionar. E isso que nos alimenta, porque nós não temos ainda, no momento, muitos componentes, né? Nossa guarda é praticamente nossa família e 2 ou 3 famílias que estão conosco. Já tivemos uma quantidade maior de componentes. Então, se não é esse modo forte da vivência interna, quando a gente está junto, e também a força dos que já se foram, porque a gente não daria conta e não estaria ali. Porque nós somos poucos, mas somos muitos. Entende? Então, a gente nunca está ali sozinho. Tem muita gente do seu lado, a gente sente isso. E isso nos dá força para seguir adiante. Porque cultura popular é isso. Se você for esperar estar inserido no orçamento, hoje em dia tem, né? Na política pública você não está. Você esporadicamente pode estar como edital que hoje em dia, de uns anos para cá, tem se trabalhado para que o edital seja mais sensível com a cultura popular. Porque até então ele enxergava só as artes visuais, né? E nós não temos um apelo midiático. Você não pode colocar na sua fada uma coca em nome de uma empresa, alguma coisa assim. Você até pode, mas não vai ter nada a ver, né? Tipo assim, a instituição é sua, você pode aceitar ser patrocinado, mas não combina com a sua prática cultural. Mas, ainda assim, a gente tem que agradecer. Poderia não haver nem isso, né? Tem uma coisa... Podia ser pior. É uma coisa que é muito importante, assim, de gente sempre colocar em ênfase que, independente do auxílio público, ele deveria estar sempre presente. Sim. Né? Deveria estar, né? Então, independente disso, o que mantém a questão da integração, da fé, da organização entre os pares ali, a festa ou a atividade, ela vai acontecer. Né? Às vezes, tá chegando vésperas, assim, como é que eu vou fazer para receber? Se articula, todos estão ali juntos trabalhando. Agora, a gente precisa mesmo de buscar todos os auxílios e fazer com que as políticas públicas realmente venham atender essas comunidades, essas associações, esses grupos, inclusive com editais que possam estar dando correspondência e estar dialogando diretamente com os capitães, com a rainha, com os embaixadores, né? Se é com o congado, se é da folia, se são com os quadrilheiros, com cada instituição que ela traz junto ali há anos
todo esse percurso que faz parte da nossa brasilidade, mesmo eu não fazendo parte integrante ali de fileira, ou tanto, né? Porque isso reverbera em mim. Porque quando a gente está acompanhando o cortejo, mesmo porque eu conheço várias pessoas que têm N segmentos religiosos, falam, olha, eu não sou dali, mas aquilo me toca de um jeito, eu entendo quanto aquilo é importante. É importante para aquela comunidade, mas é importante para mim também. Sim. Isso é o que traz de mais valoroso, pensando num sentido amplo de sociedade e de uma política independente da política, porque estamos o tempo inteiro fazendo política. É essa ação de proteção, essa ação de buscar melhorias, essa ação da gente estar agregando isso e apresentando para a comunidade em si e para essa dilatação desse grupo maior. Né? Então a gente tem que estar buscando atrás, correndo atrás, exigindo, né? Buscando formas para que haja um diálogo e que esse diálogo se transforme, pensando em políticas públicas ou em apoios, porque até poucos anos atrás, quando a gente não tinha as leis de suporte, havia as possibilidades de patrocínio direto. Sim. Ou bem num lugar bem pequenininho, às vezes, assim, às vezes era um comerciante que ofertava, né? Uma outra pessoa, uma outra família doava, às vezes, assim, era um leitão, a outra doava leite, dependendo do lugar onde estava, ou iam agregando coisas. Depois de um tempo, isso foi sendo limitado, as condições também sociofinanceira e a própria política, né? A gente está ressurgindo de um período bem peculiar, bem tenebroso, complicado, que a gente, né, ainda está saindo, tendo que reconstruir caminhos que a gente construiu a duras penas de alavancar, pensando políticas públicas, pensando dentro da área de cultura, um sistema de cultura que validasse para todas as comunidades, para todos os segmentos, igual você mesmo colocou, Kelly, que independente de qualquer coisa, não dá para comparar, são pesos diferentes, realidades diferentes, então a gente precisa de atender todas, né? Todas têm o seu valor, mas o governo, os governos, né? As instâncias efetivas, elas têm que saber comunicar e entender o papel, porque não é o outro ter que se sujeitar a trazer um técnico ou contratar uma pessoa para elaborar um edital ou justificar, igual você falou, eu poderia às vezes conseguir um patrocínio, um apoio, se colocar lá na minha farda ou, imagina, na bandeira, alguma coisa, como a gente vê em times de futebol, por exemplo. E aí o time de futebol chegou ao absurdo que você procura o escudo do time. Isso. Você enxerga tudo, mesmo o escudo do time. Nem as cores do time também, né? Que era coisa de porque o patrocinador não vai admitir mudar a cor dele para colocar a cor do time. Ele está pagando para aparecer, ele tem que aparecer ele por si. Ele. Eu sou eu. O patrocínio, já estou pagando, né, filho? Com certeza. Difícil. Isso que a Jaciara falou do patrocínio, eu fui lá atrás, porque eu sou novinha. Entende? Sou nova. Isso tem que constar em ato. Ao longo dos anos 80 e 90, eu lembro que nós tínhamos um grupo de balé que tinha patrocínio do Petrobras. Né? O corpo. E assim, se não fosse aquele patrocínio, assim, por muitos anos eles tiveram esse patrocínio. E a verdade é que eles só se constituíram e se mantiveram por causa daquele patrocínio. Assim, com a grandeza. Então é um absurdo. É um absurdo. Então, depois, com o advento das leis de incentivo, outros grupos de dança conseguiram se manter e sobreviver. Você vê que o Aruanda, desde que foi fundado até hoje, a existência da Aruanda é quase que um ato heróico. Porque cultura, você sobreviver bem instalado, fazendo o seu trabalho com qualidade e com dignidade, só Deus sabe os pulos, a roupa de saco que você vestiu e os pulos que você teve que dar. Porque para sobreviver como cultura não é fácil. Você não é uma pauta de prioridade, você é aquela pasta em que eles cortam o recurso, cortam o percentual e não te enxergam como política, te enxergam como eleitor, não te enxergam como política. Cultura, saúde, educação. E eu aprendi com o Primo do Norte que a política é a grande
a política não, a cultura, ela é a grande política de imposição de imperialismo, sabe? Porque se você pensar bem, foi através da cultura que eles nos impuseram tudo. Uma alimentação que não é alimento, um cinema de qualidade, um modo de vestir, de se expressar. Eles foram se impondo no mundo todo através da arte. Eles enxergaram o papel da arte, na arte, entende? Então eu penso que a maior arma deles não é o exército, não é a arma, é o cinema, é a arte. E eles sabem usar isso. Se chegar a um ponto das pessoas querem admitir que Halloween, querer enfiar Halloween na nossa cultura, entende? Então você tem, a gente, quando o político ele enxerga um certo segmento e vê que aquele segmento pode fazer do país dele uma potência e ele souber fazer isso, querendo ou não, ele está fazendo uma política para a nação. Mas a nossa elite não quer governar para a nação, ela governa para ela. Não é interessante para eles ter um povo inteligente, que a nossa cultura toda é enegrecida, indigenista, e também que tenha a pegada do português e do holandês, seja transportada, toda misturada, toda miscigenada. O Brasil, de fato, eles não querem que seja visto. Então, quando a gente vê os nossos grupos de dança folclórica participando de festivais lá fora, mais do que os grupos de balé, a gente fica satisfeito, porque querendo ou não, a nossa cultura está indo, entende? Então, assim, cultura, a gente que está inserido na cultura popular, você é um sobrevivente. E os grupos que retratam a cultura popular de maneira profissional, mais sobrevivente ainda, porque as pessoas olham para esses grupos e falam, nossa, mas você podia estar fazendo um balé, podia estar fazendo outra coisa, cultura popular. E tem uma questão que você abordou aí, Kelly, que é interessante porque falando de Aruanda, mas também de 99,99% dos grupos que atuam, né, no processo de projeção, que é diferente dos grupos genuínos que são ali, né, lidados da própria comunidade, mas vários, a partir dos anos para cá, também estão caminhando para esse lugar, já caminharam em se organizar no formato mais sucinto para poder levar a sua própria cultura, seu próprio pensamento em mostras, né, que é interessante, mas aqui 99% é tido como um amador. Os integrantes não recebem um centavo. A gente não é tido como profissional porque nós não estamos aqui contratados como algumas companhias ou grupos profissionais de artes, né? Os artistas. Que remuneram os bailarinos. Nós não temos remuneração, né? Então, os grupos, às vezes, eles conseguem se manter através de patrocínios ou via leis, onde que tem toda uma estrutura de contrapartidas de mostras. Nós tivemos, até Marina pode até falar depois, a questão de revitalização ou constituição de figurinos, das roupas, das vestimentas. No nosso caso, em especial, é todo baseado em grupos tradicionais, com autorizações próprias, com estudos, muito bem dirigidos e relacionados, né? Com esse tratamento, que é diferente dos grupos artísticos, onde que você tem os bailarinos que entram por provas, né, são feitas as audições, então são bailarinos com corpos X, que vão atender a N coreografias ou trabalhos artísticos, que vão trazer um coreógrafo, vai montar um trabalho, uma estrutura. Você até falou da questão do Grupo Corpo, a gente tem a Companhia do Palácio das Artes, a gente já teve a Companhia Primeiro Ato e outros falando do estágio profissionais falando de Belo Horizonte. Que viajam e que fizeram temporadas ou fazem temporadas, né, constituíram, mas no formato que todos os integrantes ali são tidos profissionais pagos, remunerados, não são grandes somas nem nada, mas tem um lugar diferenciado, né? E quando você fala que, como para mim também me enche de orgulho e de muita alegria quando eu vejo em festivais ou em mostra, qualquer grupo nacional representando o nosso Brasil, o nosso lugar, porque ele mostra
pequenos recortes da nossa diversidade. Quando você fala a nossa Constituição mesmo, essa nossa miscigenação que traz e agrega tanto valor, né? Que é um diferencial do mundo. Né? Falando de Aruanda, nós já tivemos várias vezes essa relação de ser um dos maiores guarda-roupas, e num país com dimensões continentais, a gente tem de lá de cima até aqui embaixo um sotaque totalmente diferente, clima totalmente diferente, música, atitude corporal, mesmo tendo percussão, os sons ele entra diferente. E é um país que fala o português brasileiro, né? E aí assim, é muito diferenciado assim, as coisas. E é muito maravilhoso, porque infelizmente ainda precisa de fazer muita coisa para a gente ter esse pertencimento, esse reconhecimento que isso tudo somos nós. Essa multiplicidade inteira, essa diversidade é nossa, somos nós. Mesmo eu não sabendo, aí eu vou lá assim, quicar, fazer o frevo todo picadinho lá nas descidas das ladeiras. Quando eu vejo assim o fazendo, eu falo, nossa, sou eu ali, não é não, mas eu sou, é meu Brasil, olha que coisa linda. Aí eu vou lá pra ponta lá, quando eu vejo os gaúchos todos, os eu falo, nossa gente, olha que coisa mais maravilhosa. Aí eu vejo lá o batuque, o jongo fazendo um movimento, é obrigada, a pungada daqui, ou o samba vai fazendo. Eu falo, tudo Brasil. Isso tudo e muito mais que às vezes não chega, que aí que é uma coisa, às vezes não chega, não só por questões de mídia, porque às vezes a gente sabe que tem comunidades, para você conhecer alguma coisa você tem que ir lá, né? Não tem um festival ou não tem um convite, porque até para sair, falando por exemplo do Congado, do próprio Congado, para você ir na festa, por exemplo, de uma outra irmandade, tem que se articular um ônibus, tem que se articular uma série de coisas para poder deslocar para aquele outro lugar, onde que está indo para acontecer a festa, eles têm que se articular para poder pensar em tudo, para receber essa guarda, né, essa irmandade que está indo para lá. E esses outros grupos que estão às vezes em rincões lá, então a gente às vezes se sente um pouco órfão, né, assim, meio perdido, assim, quando você vai falar, nossa, o que mais que... Imagine que coisa maravilhosa se a gente pudesse ter uma grande caravana, como se foi nos idos de 22, aquela saída de pesquisadores que adentraram o Brasil afora, visitando praticamente quase todos, a gente não vai falar todos porque a gente sabe que teve alguns lugares que não se chegaram, com filmes para poder filmar. Hoje em dia se torna, graças a Deus, celular que você grava, para poder fazer registro, né? Porque assim, às vezes a pessoa está ali naquele instante, daí a 2 semanas ela pode já não estar. Sim. Né? Eu tive uma experiência linda, que foi com Dona Bela, com 104 anos, participando, ela, linda, plena, que nem assim. E lúcida. Lúcida. Né? Com guarda-coroa, que foi uma surpresa, que era colega nosso lá da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais, que não sabia que ele era integrado à Irmandade, ele guarda-coroa da Dona Bela, ela participando de uma missa conga, dirigida pelo Frei Chico, na época, no terreiro do Centro de Tradições Mineiras, né, numa articulação que a gente conseguiu que viesse várias guardas participar desse momento, desse encontro, como também conseguimos que vários grupos de contradança que não têm um vínculo, às vezes religioso, para poder demonstrar a sua manifestação, seus encontros, que independente do processo da religião, eu sempre coloco que precisa de... Ali está inserida uma energia de fé, de uma energia de uma alegria, de uma energia de estamos juntos e faz, e é um bem, que assim, é um processo de cura, porque assim, é impressionante quando a gente vê, né, esse brindar que as pessoas estão dizendo, gente, de onde que tira essa energia e que coisa que é essa que parece que o pé enraiza, vai subir naquele negócio e o braço abre, é assim de arrepiar. Até nos cantos de trabalho. De onde que sai tanta força? É desse legado importante que às vezes não está nem escrito ou ainda não está nem tanto registrado.
que às vezes quem conduz ou quem começa a passar, às vezes é uma pessoa de um poder enorme de agregar e de uma simplicidade, às vezes, de uma educação estruturada, às vezes pequena, assim, quando a gente fala, mas qual o título que você tem? Qual é essa formação? Que formação? A formação é a vida. Olha, quando você fala do legado que você tem, você como rainha da sua guarda, da sua irmandade, que foi herdado da sua avó, que passou para sua mãe, que você está carregando isso, né? Que são outras gerações. Olha, quantas mulheres... Sim. Né? Quantas pessoas estão ali agregadas ali, né? Então, esse lugar, e a coisa vai se reverberando, ela vai se dilatando, ela vai tendo continuidade. Às vezes um pouco menor, e às vezes, porque o tempo que a gente tem vivido nos solicita, às vezes, algumas atenções, algumas distrações que não depende da gente, né? Igual verdade. A gente está reconstruindo um processo que para nós foi muito caro. E é muito caro, porque você mesmo falou, o poder da cultura, da arte, mas eu vou pensar da cultura, é tão forte que quando uma pessoa que não tem boa índole se apropria disso, sim, ou quer abafar, porque aí eu fazer a aculturação, né? Ou sim. Também eu venho aqui, eu quero apagar a sua, porque a minha, ou aquela que eu vou colocar vai ser mais importante. A gente tem que estar muito atento. Sim, e a gente vê isso ao longo da história. Então, sim. A gente também está vivendo um momento, já vem vivendo um momento também muito importante, de dar voz às pessoas que precisam falar. Sim, verdade. Né? O lugar da fala tem que ser dali. Né? Não cabe a gente falar se eu tenho quem possa falar. Sim. Isso é muito importante. Verdade. Né? E contar uma história que foi mas foi apagada. Ela é sempre recontada de uma forma que ela vai tirando as importâncias e a gente vai chancelando, colocando coisas que nos levam também, né? E que nos leva às vezes a grandes equívocos tal que às vezes a gente reproduz sem nem prestar muita atenção. E a gente tem vivenciado, e aí a gente fala assim, a própria construção do falar, do dirigir para a pessoa, coisas que a gente não prestava atenção. Popularmente, minha mãe sempre falou assim, que a gente tem que estar muito atento, porque a pimenta no olho do outro é refresco para você. Então você tem que saber, porque às vezes um próprio elogio pode chegar com uma coisa porque você não sabe se está sendo verdadeiro, se a pessoa está sendo irônica. Então, assim, verdade. A gente tem que já sabe do valor, a gente passou desse momento de pandemia, né? Estamos passando um momento dramático e tal, onde que nos fez também olhar para dentro e buscar uma série de coisas, momentos de grandes reflexões, né? E num momento que a gente está descortinando e podendo verbalizar. Né, das pessoas questionarem, peraí, não é bem assim, né? E o próprio processo de universidades darem voz ou possibilidades de estudos onde não tinha, por exemplo, na área da dança, de uma pesquisa antropológica, de um outro olhar, né, com outra vertente, da arte ser vista e colocada com uma ênfase no patrimônio material, com a ênfase nesse agente que detém esse conhecimento, mas e ele é muito importante, necessariamente ele não tem título acadêmico, né? E que na verdade a gente vem encontrando ao longo da vida que às vezes o título acadêmico ele não vai importar, o que importa é a vivência ali, e esse contexto, que poder é esse que a pessoa tem. É verdade. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam que a Jace traz, né? Essa tentativa de silenciamento, às vezes, de apagamento, né? De abafamento, disso que a gente chama de cultura popular. E aí, por exemplo, existem irmandades como a sua, como a do nosso colega Paulinho, as diversas irmandades que existem aqui em Belo Horizonte, num ambiente urbano, numa metrópole. Isso é resistência. O grupo Luanda também. Isso é resistência. E a tradição marca muito. E aí já se acabou de comentar de novo, porque lá no início do webinar a gente falou que
Kelly é Rainha Conga. Sim. E aí eu gostaria muito que você falasse, por favor, porque eu acho que quanto mais a gente falar, melhor. Naquela ideia de que quando a gente conhece, quando a gente fica sabendo mais a respeito de algo que é diferente da nossa vivência, a gente respeita mais. O que é ser uma Rainha Conga? Dentro da sua irmandade, no seu reinado, qual que é esse papel que você cumpre sendo Rainha Conga? E aí já falou um pouco, eu acho que é uma deixa, né? Se eu estiver errado, você me diga. Ser Rainha Conga é algo que se passa de geração em geração, de mãe para filha, ou não? Não necessariamente. Eu, como Rainha Conga, eu tenho a responsabilidade de zelar pela tradição. E se, no caso, eu herdei de minha mãe, estou no 5º reinado. Começou com a minha bisavó, depois veio a minha avó, depois veio uma outra avó de coração, né? A minha mãe e eu. Por que eu digo vó de coração? Porque quando minha avó faleceu, minha mãe, eles convidaram a avó Figena, que é rainha, que tinha um outro congado, ela faleceu. Ela tinha a guarda ali na Nova Floresta, na Rua Capricórnio 107. Ela tinha a guarda dela lá, o Moçambique São Sebastião, que ainda existe, graças a Deus. E aí a avó Figênia coroou no lugar de minha avó, herdou a coroa da avó. E minha mãe veio a ser coroada vice da avó Figênia. Então, só que minha mãe faleceu antes da avó Figênia. Ela veio ser coroada vice da avó Figênia. E aí depois, quando a avó Figênia faleceu, eu já era vice dela, foi onde eu assumi a coroa. Mas, por exemplo, a avó Figênia não era sangue da família. Ela era afilhada da minha avó. Ela foi coroada na nossa guarda com 13 anos para a princesa de Santa Catarina. E a minha avó criou o cargo de Rainha da Cruz, que não existia. A minha avó criou vários cargos que não existiam, que algumas guardas seguiram também, julgaram por bem criar aqueles cargos também. E a avó Figênia foi coroada Rainha da Cruz. Ela, por muitos anos, sempre foi conhecida como Figênia da Cruz, por causa desse cargo, mesmo tendo a guarda dela. E ela não era parente, mas foi uma pessoa que, quando minha avó faleceu, minha mãe já exercia a função de capitã, e a mãe, ela não tinha quem fizesse essa função de capitã no lugar, só tinha ela, que os irmãos dela, quando vivos ainda, eles não quiseram mexer. Foi onde minha mãe virou capitã. Porque minha mãe virou capitã numa época que mulher não era capitã. Porque mulher não podia capitanear. Mulher só podia ser rainha. Ou fazer uma outra função do trono, que não fosse de rainha. Mas depois dos irmãos dela falar que não queria, ela foi ser capitã para a guarda não acabar. Então, ela, naquilo da avó ter falecido, aí eles foram a avó Figênia concordou. Então, a mãe continuou, graças a Deus a guarda também, a avó Figênia na função ali. Então, eu assumi que naturalmente, como sendo mais velha, aí eu já tenho o direito por ser a mais velha. Se não houvesse mulher para assumir, a princípio ficaria vago, né? Ou você pensaria em alguém, alguma amiga, alguma pessoa próxima, como a avó Figênia era próxima, algum devoto, alguém que está ali perto de você, ou até mesmo dentro da própria irmandade, alguém, alguma rainha com uma outra coroa, mas se já tivesse aquele tempo de casa, vamos dizer assim, conhecimento da tradição, porque tudo, não existe ninguém que sabe tudo. Eu não sabia mais, eu sei mais do que você sabe mais do que eu, ela sabe mais do que você numa coisa, porque eu penso que todos os dias a gente está aprendendo. Isso aqui hoje para mim é um momento de aprendizado. E quando você não sabe o que fazer, Nossa Senhora te dá uma luz. Se você tem que resolver, ela te dá uma luz. Se é da sua alçada, ela vai te dar uma luz. Porque saber tudo eu não sei, mas todos os dias no ofício de Rainha Conga, existe o arroz com feijão que eu sei fazer, e se aparecer alguma coisa que eu não sei, eu me recluo assim, para mim, peço luz e sabedoria para fazer a coisa certa. Nem sempre dá certo, claro, a gente erra, né? Mas só de você ter a humildade de reconhecer que você é pequena diante da grandiosidade que é o Rosário de Maria, e se você tiver o coração puro,
Nosso Senhor Jesus Cristo vai entender que você está sendo um bom devoto, um bom filho e vai te iluminar. E é onde a gente vai conseguir fazer as coisas. Mas eu agradeço muito os meninos, porque se não é os meus sobrinhos, assim, os meninos da minha irmã, eles são fundamentais na existência da guarda. Entende? Tá na hora da missa, vamos brincar lá fora, vamos correr, vamos divertir. Eles não tiveram isso na infância de congadeira. A infância deles de congadeira foi fazendo enfeite, aprendendo a fazer enfeite, ajudando a construir a festa, ajudando a limpar o lote, ajudando a dançar congado, participar das orações, ajudando a fazer novena. Os meninos sabem fazer tudo. Tudo que precisar de fazer, os meninos sabem fazer. Eu acho bom, mas eu acho que ficou uma lacuna com eles na questão de eles ser um pouco peralta, entende? Porque a gente, na véspera da festa, a gente estava brincando, incomodando as cozinheiras que estavam descascando batata, pedindo batata, roubando flor na casa dos outros, a gente não tinha como comprar flor, ia para casa dos outros para pegar flor emprestada para colocar no altar. E eles não fizeram nada disso. Eles não têm essa história peraltista para contar. Mas, por outro lado, eu procuro não ser muito dura. Eu sou muito autoritária, eu reconheço. Mas eu procuro não ser muito dura com eles, porque eu tenho essa gratidão com eles, que eu falo com eles sabem que eu falo isso, sempre que eu posso falar, eu falo. Porque eles não foram crianças, ficar com brincar. Eles, desde criancinha, ajudando na fileira, cantando, dançando, rezando. Se for mandar rezar um texto, todos eles sabem. E a verdade deles não sabia. Quer dizer, aqui eles estão com 30, 26, com 20 e pouco sim, mas com 15, 17 eu não sabia. Eles com 10, com 11 já sabiam. Né? Assim, a gente tem que agradecer a Deus a presença deles ali. Mas a minha função é uma função de levar para a tradição, mas que eu procuro ser mais democrática com eles. Tenho a última palavra sim, mas dentro do possível, eu sei que eu preciso deles, cada um ali na função deles. E que sozinho eu não vou fazer. É todo mundo junto. Então, eles me ajudam, porque como eles sabem tudo, se eu esquecer alguma coisa, eu tenho eles para me chamar atenção, para lembrar. Tia, é isso, tia, mas é aquilo. Entende? Se eu já tentei ser flexível em algumas coisas, sei lá assim, não, tia, não pode não, que a minha avó não era assim. Entende? Já tentei. O máximo que eu consegui com eles foi fazer a bandeira de São Pedro, que eu sou responsável, no final de semana mais próximo, porque eu moro em Venda Nova. E lá em casa tudo é no dia, se cair de semana é naquele dia. Só que pra mim fica difícil fazer no dia assim que eu moro longe. Isso eles deixaram. Aí eu achei legal. Que se você ficar fazendo muita concessão, você foge da tradição. Entende? E não é que tem que ser aquela coisa rigorosa, mas você não pode permitir muita abertura. Porque hoje em dia você foi invadido primeiro pela aquela maldita globalização. Depois, hoje em dia, a internet nos invadiu de tal forma que você está com rede social. A rede social ela conseguiu acabar com a socialização. E isso eu não consigo entender. Né? Então, eu consegui com eles que eles formou a guarda, todo mundo liga o celular. Se eu ouvir um celular numa missa, pelo amor de Deus, gente, faça comigo não. Eu cansei de ouvir, não deles. Não, começou a oração, desliga o celular. Ou então deixa no silencioso, porque isso é falta de respeito. Porque a gente está numa vida com muita correria. E é difícil você não ser engolido por essa correria. Você tem que orar e vigiar o tempo todo, está se policiando. Então, dentro do possível, eu vou conseguindo. Não posso falar com eles para não levar o celular. Mas pelo menos consigo que eles, a gente estando no ambiente de oração, eles desliguem. Não é fácil, mas com eles eu consegui. Que eu vejo que tem outros lugares que simplesmente não atentaram para esses detalhes. E eu te confesso que estar num ambiente de prece é monótono, gente. É monótono, não vou falar que é monótono. Estar num momento de prece, num momento de oração, de estar rezando a Ave Maria, é monótono, mas é preciso. Se você entrar ali com o coração aberto, esquecer que o momento que é monótono, você se entrega e dá tudo certo no fim das contas. Viu? Arrancou pedaço, ficar com o celular desligado? Não, então ótimo. Porque tudo tem o seu momento. Então não é um cargo fácil de se exercer, mas é necessário. E
como eu tenho eles para me ajudarem, eu acredito que está dando certo. Eu só peço que Nossa Senhora continue me cobrindo, aumentando a minha fé e me iluminando nos momentos que você tem que fazer alguma decisão mais difícil, mais pesada do que outra, porque infelizmente tem decisões que sou eu que tenho que tomar. Então você fica, não é que eu fico com medo de tomar, mas você fica com aquele, você tem um receio de não tomar a decisão certa. E quando você tem que decidir, você realmente tem que decidir, não dá para você ficar em cima do muro. Mas é gostoso, tá dando certo, tá dando certo. É só ir com humildade que dá certo. Eu estava pensando em algo que você estava dizendo sobre esses processos de aprendizado, né, do ensino, de um ensina o outro, assim, né, dentro do reinado, dentro da tradição. E aí estava pensando aqui um pouco no saber fazer e na atuação também da Jaciara. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. E aí a gente pode, vocês acharem essas semelhanças que eu acho que existe entre a tradição e a representação da cultura popular daquilo que é tradicional, que é, por exemplo, proposta do Grupo Aruanda, ou que às vezes se leva para a sala de aula quando vai trabalhar a dança em outras escolas formais de dança, né, de formação e formação profissional ou formação ali daqueles corpos dançantes, né? Então a pergunta vai ser a seguinte: é que vocês contextualizem como que é esse ensino e esse aprendizado no dia a dia, por exemplo, das irmandades, né? E a gente já sabe, pelo que você tem falado, que é uma transmissão de conhecimento, de vivência que vem de geração em geração. E pensando na Aruanda, como é que isso acontece dentro do grupo, né? Dentro disso que a gente chama de culturas populares, né? Como se dá esse ensino, esse aprendizado, né? E não só dentro de sala de aula, né? Para a gente aprender a dançar, a representar certa expressão cultural. Mas como é que o Grupo Aruanda também aprende para poder ensinar depois aqui dentro? Então aí, queria que vocês duas falassem um pouco mais sobre isso, que é o saber fazer, como é que a gente adquire isso nesses dois espaços assim diferentes. E já se trazendo também a experiência dela no Cefar, né? Bom, aqui no Aruanda, eu sempre comentei com o Sérgio, na época da gestão também da Kátia, que eu achava muito interessante a forma com que os passos, as danças são passadas, que eu via que era muito próximo dos grupos genuínos, porque eu, mesmo tendo iniciado o meu processo dentro da cultura popular, desde pequena, dançando nos terreiros, participando das festas, indo para as festas e acompanhando o lado, copiando os movimentos, e era junto ali. Quando eu fui para a formação acadêmica, que eu estudei dança, movimento, gestos, a preparação corporal, quando eu vim para o Aruanda como bailarina, né, dançarina do coisa, eu achei bem peculiar, porque o formato, a forma de se ensinar, de trabalhar todas as danças dentro do repertório que o Grupo Aruanda tem, é muito parecido com a forma que às vezes os grupos genuínos trabalham. Então é fazendo e o outro estando atrás. E muitas vezes eu achava que seria mais rápido da gente sistematizar, porque aí a gente já coloca dentro da partitura corporal e já ia falando, vira direita, passo para cá no tempo tanto, porque isso faz parte da nossa formação como artista, dentro de escola e tal. Isso aqui dentro do contexto do Aruanda. E que eu acho muito importante no Aruanda, que todo o seu repertório é baseado dentro da permissão junto aos grupos tradicionais. E mesmo a gente sendo um grupo de projeção, eu enxergo como quase um trabalho de dança histórica, no contexto que aquilo que foi recortado, aberto, projetado para ser para cena, que a gente está no teatro, ou também a gente faz performance em rua, em praça, não sofre nenhuma alteração e não sofreu nenhuma alteração dentro desses longos anos. Então, quem dançou aqui há 50 anos, hoje a gente dança de certa forma da mesma forma e é repassado da mesma forma. Na minha formação como professora, estando lá no Cefarte,
ou mesmo como fazendo a aplicação de uma dança, de um estilo para outros corpos, aí eu já coloco na sistematização, porque o tempo é mais curto e aí eu vou trabalhar. Primeiro, eu sempre faço a apresentação e a contextualização daquilo que eu estou trabalhando. Eu faço a referência de qual grupo, de que lugar que eu estou falando, porque aí, por exemplo, da guarda da Kelly, vamos supor que eu vi e sei que o cortejo dela, na parte que tem da dança, tem movimento X. Vamos supor, se ela não fosse de São Jorge, fosse do Moçambique. Eu visitei uma outra guarda, é diferente de Moçambique? É diferente. Mesmo tendo a mesma colocação, que talvez não seria bem ser uma guarda de Moçambique, cada uma trabalha de uma forma muito peculiar, é o seu lugar, seu território, a sua estrutura de passear, o capitão que puxa os pontos, que canta, que faz a evolução. Então, o que é muito importante, isso eu acho que tem que ser muito valorizado, primeiro é contextualizar o lugar e de onde que a gente está referenciando para poder passar. Como artista, professora que eu estou ali, eu faço o recorte do movimento, faço uma preparação corporal e eu vou integrando aquilo para os corpos que eu estou trabalhando. Eu trabalho também com crianças e também num processo de crianças, muito crianças, pequenininhas. Então, o próprio vivenciar da música, do movimento, do balançar, e a gente traz contribuições próprias, que é assim que o processo do movimento dentro da cultura popular traz e trabalha. E aí, nessa forma, a gente vai sistematizando, vai trazendo gesto, vai trazendo movimento, vai trazendo o porquê e o tipo de corpo. Né? Porque, como eu já tinha falado, se a gente tem uma contextualização, vou pegar uma dança de referência, um frevo que é todo picadinho, saltidinho e tal, e depois eu vou fazer um trabalho com danças gaúchas, que é outro corpo, outro movimento, outro contexto, eu tenho que passar essa intensidade, esse caráter da dança, mas sempre definindo de qual lugar que a gente está tirando. Isso eu acho muito importante, de onde que partiu a pesquisa, mesmo que eu vá lá na internet buscar um referencial, eu tenho uma gesto ali que é peculiar daquele lugar, daquele grupo, isso é muito importante. E se tratando de Aruanda ou de grupos de projeção, que eu acho muito importante falar, que ele está num lugar diferente de um grupo genuíno. Né? Ele é muito importante para a cultura como um todo, porque ele abre portas, ele abre o olhar, ele abre a escuta, porque são músicas, toques, gesto, movimento que estão no nosso território. E aí ele vai despertar para conhecer. Vamos supor que a gente fez uma pesquisa exatamente lá na guarda, num momento muito peculiar de uma transição de uma festa da guarda da Rainha Kelly. E aí a gente vai fazer essa transição permitida, com autorização, a gente não faz coisas sem autorização, e vai fazer a menção. Esse trabalho partiu da pesquisa da Irmandade tal, localizada na cidade tal, né? E aí às vezes ela fica ali selada, e as pessoas vão começar, ou vão despertar, tem a possibilidade de ir numa festa, conhecer naquele território como que é a festa. Que a gente também sintetiza. Às vezes uma mostra, uma apresentação é para 5 minutos, 2 minutos. E a gente sabe que um cortejo, uma festa, ela dura às vezes horas. Uma alvorada lá, 4 horas da manhã, a coisa já está acontecendo e não para, e né, vai fluindo e vai, né? Então esse enxugamento ou esse recorte para grupos de projeção são muito importantes. Como também eu acho importante alguns grupos que têm uma inspiração, tudo que traz e que valoriza a cultura popular, eu acho que ela traz uma contribuição muito especial para a nossa cultura. Pode ser um toque, pode ser um canto, pode ser até o processo do movimento, da gesto, desde que não descaracterize, né? De jeito nenhum, assim. Isso é muito importante. Se é dentro de uma estrutura igual a gente monta, que é outra coisa linda que acontece,
com a nossa festa do Rosário, e que a gente aprende muito emocionante, a gente está ali numa representação. Todas as vezes que o Aruana, inclusive no teatro, passou pelo público, ou sobretudo assim, vai para a rua, pessoas que são integradas à Irmandade, por exemplo, se a gente está com uma bandeira, a gente sabe do valor e a energia que isso tem, elas entram na nossa frente, elas param e beijam essa bandeira. Sim. E não é uma representação artística. Então isso é um peso, é uma responsabilidade enorme que a gente tem, porque também é um legado. A gente fala assim, nossa, olha o cuidado, como que a responsabilidade que a gente tem ao representar, ao trazer a público parte de uma manifestação, de uma coisa que de certa forma nos pertence, mas a gente está falando de um lugar que está lá do outro. E o outro sabe que vocês não são um grupo genuíno. Né? Entende? Então, e é uma questão de respeito também desse outro. Eles se identificam, mesmo o outro sabendo que não é um grupo genuíno, ele está se sentindo representado. Sim. Senão não é. Não vou naquela bandeira não, porque ele não é um congado. Não, eu vou porque eles estão falando da minha fé. Eu acho que é uma identificação recíproca. Eu já fiz isso, eu acho, no Espírito Santo. No grupo, não era um grupo genuíno, mas eles estavam representando, falando da banda de Congo, de lá, e de São Benedito. A banda não é um congado não, mas tá São Benedito tá ali, eu vou lá. Eu fui de São Benedito. A gente sente esse respeito. Sim, e a identificação, você tem uma identidade ali, né? E respeito também ao grupo, ainda que não seja genuíno, né? Como você diz. Sim. Porque a forma de lidar com... Porque quando a gente tem um objeto, até um adereço, alguma coisa, mas aquilo ali, ele tem uma simbologia. Né? Ele deixa de ser apenas, não no sentido, né, tão, mas assim, não é uma alegoria. Sim. Né? Ali, ele traz ali uma carga muito forte, muito importante. Então, se a gente não souber lidar e tratar aquilo com o respeito e com a dignidade que merece, a gente está fazendo Pelo qualquer sentido. coisa, mas não é representação. Exatamente. Porque é isso, né? Tem alguns adereços, que aí a gente vai chamar de adereços aqui, né? No Aruanda, que eles não são só um pedaço de pano que representa. A partir do momento que representa, você já está dizendo muito mais do que... Não é só o artístico. Eu acho que é muito verdade. esse lugar. Então, por isso que a gente precisa ter muito respeito. Por isso que a gente precisa ter muito respeito quando a gente... vai representar uma Irmandade de Moçambique, que a gente calça uma gunga, ou quando a gente calça um guiso. Sim. Então, por quê? Porque isso está remetendo a algo que é muito precioso, que tem a ver com a religiosidade de outra pessoa. Então, a gente tem de ter a consciência de que a gente está representando sim, mas essa representação ela tem esse peso, como a Jazz traz, né? Eu acho isso muito importante. É verdade. Os grupos que representam têm de ter esse carinho, esse cuidado e esse respeito, né? Porque senão aí a gente entra numa esfera de invasão, de fato, de desrespeito com a tradição da outra pessoa, né? E essa religiosidade, né? Queria só relembrar que eu tive uma oportunidade, não foi uma experiência muito boa, mas aconteceu exatamente isso que vocês colocaram da contextualização. É porque houve uma época em que eu fui convidada a participar de um grupo, tentou-se fazer uma produção da lenda de Nossa Senhora do Rosário. E eu participava, como eu era mais jovem, ainda não tinha essa postura de liderança na nossa guarda de São Jorge. E eu fui participar, mas os ensaios aconteciam, eu sempre gostei de dançar, até ter essa formação profissional como professora de educação física. Mas antes de ter a formação, onde tinha dança eu estava. Assim, eu tinha aquela coisa, eu sempre quis dançar afro, mas não conhecia ninguém. E sempre corria atrás de alguma coisa que me remetesse à dança. Então eu soube de uma produção para falar da lenda de Nossa do Rosário e fui.
ao longo desses ensaios, as pessoas começaram a chorar, entende? E a produção não seguiu adiante. Mas não porque fomos tomados de uma emoção positiva, que estava legal. As pessoas ficavam emocionadas, ao mesmo tempo ficavam tristes, alguma coisa assim, e aquele não saber explicar que você falou, por não saber explicar, decidiu-se não seguir adiante. Entende? Justamente por não saber explicar. E eu também, eu não entendia muita coisa, assim, eu não me situava, eu era adolescente, bem adolescente. Não deu, voltei para casa meio frustrada com aquilo e segui adiante. Hoje em dia, quando a gente entra na militância, você aprende a saber como que o todo funciona. Mas naquele momento não. Porque não se teve o devido cuidado com a contextualização. Porque não é simplesmente você trazer as pessoas, fazer uma audição e vamos falar sobre o copo, sobre a toalha, sem saber o que é o copo e o que é a toalha. Entende? E eu senti, hoje eu sei que o que aconteceu foi isso, mas na época eu não soube fazer essa leitura. Né? Só fiquei frustrada. Mas fazendo a devida emenda para a contextualização no Rosário, né? Na Guarda de São Jorge, o que eu procuro fazer para contextualizar os meninos, a contextualização lá acontece de uma forma bastante natural, de acordo com o momento. Por exemplo, se nós formos falar das nossas próximas bandeiras, que vão ser bandeiras de Santo Antônio, de São João e de São Pedro. O contextualizado daquele momento é a gente se preparar para as bandeiras daquele momento. Antes, durante e depois. Como proceder antes, a preparação, durante as bandeiras e como proceder depois. Contextualizar a respeito de tudo que envolve aquelas bandeiras. Da forma como minha mãe contextualizava a gente. E à medida que vierem outras bandeiras ou uma outra forma de compromisso, a gente contextualiza os nossos, eu no caso, né, contextualiza os meninos daquela função daquele momento. Então, é um ofício contínuo, é uma contextualização contínua, porque o contextualizar, na verdade, é a transmissão da tradição, né? Sempre que você tem a oportunidade de falar sobre, durante, enquanto as coisas estão acontecendo e depois. Mas é um trabalho de formiguinha, para que a tradição não pereça, né? É um trabalho de formiguinha. O Guarda de São Jorge, a gente é sempre muito cobrado por ser o mais antigo, é muito cobrado por ser mulher, porque por mais que você hoje em dia esteja na moda, depois que descobriram um substantivo para o poder, virou empoderamento, por mais que esteja na moda empoderamento feminino, nós sabemos que nós estamos num mundo que ele é coberto pelo patriarcado e machismo. Então, a luta da mulher, ela não cessa. Né? A luta da mulher, ela não cessa. Mas, como o nosso movimento é um movimento de fé, você tem que ter fé sempre, porque as dificuldades vão existir sempre. Você não pode ficar pensando nas dificuldades, porque senão você nem enxerga as vitórias. Se você ficar pensando só nas dificuldades, a gente não enxerga. Então a nossa contextualização, ela é contínua. Eu nem sei se seria bem contextualização no nosso caso, mas na verdade né? De certa forma. Porque se você não explicar para quem está ali, para o devoto, o que é aquilo, de onde que aquilo veio e por que ele faz, não faz sentido. Sim, com certeza. Porque você tem que saber, porque você fazer uma coisa sem saber o que você está fazendo, é a preocupação que ela tinha com os alunos dela, tem com os alunos dela. Porque senão você está ali por estar, cara. Aí você não teria aprendizado. E também não dá margem para que não coloque um outro sentido naquilo que é belo e do que é tradicional. Sim. Não descaracterizar e colocar uma outra... Sim. Né? E o respeito que seus sobrinhos têm com a tradição. Sim. Vem daí. O vigor deles ao falar, não, esse aqui a gente não pode ser democrático, né? Então acho que está nisso, nesse ensinamento e nesse valor, porque a partir do momento que eles sabem de onde vem, por que de cada coisa, o que é, aí fala, olha, isso é a nossa tradição, né? Então esse ensinamento é muito importante, né? Sim. Minha mãe é capitã Vilma,
A mãe sempre falava assim, tudo tem um quê e porquê. Isso. Tudo tem um quê e porquê. Estou fazendo isso aqui, não é porque o copo está aqui, não é porque eu gosto que o copo esteja aqui. Ele tem que estar aqui. Não tira o copo daqui. É por quê? Não, porque é aqui que tem que ficar. Ela nunca foi didática de sentar e explicar. Mas, como a gente, na convivência, você vai aprendendo. Sim. Você aprende a fazer fazendo. Os antigos não tinham preocupação de sentar, explicar, ensinar. A princípio, você que era criança não podia nem estar perto. Né? Então, à medida que você foi ficando perto, que a presença foi permitida ali, onde você foi aprendendo. Mas Isso. também que vale da maturidade, né? Quando você fala isso, eu lembro do Capitão Dimas falando da aproximação das crianças, que elas estão desde o ventre. Sim. Mas dentro dos preceitos, dos ritos internos, elas vão se achegar à medida da possibilidade desse amadurecimento para que ela vá absorvendo na vivência o contexto. Sim, sim, passa muito por isso. Sim, Quer dizer, que não é coisa de criança, não. Até que chegou um momento que aquele ali já podia estar, até que chegou um momento que ele falava isso com o outro, não com você mais. Não falou com você, senão você já podia ficar ali. Quem é lugar de menino, não. Quem é lugar de menino, não. Meninas, muito rica essa conversa, excelente conversa a gente teve aqui. Só que ela tem que chegar a algum fim, né? Assim, por conta de tempo, mas eu ficaria conversando aqui muito mais e ouvindo vocês nas experiências diversas, dialogaram de uma forma muito rica. Acho que é uma grande contribuição para quem está aí, né, de todas as formas possíveis, dentro da cultura popular, seja dançando, seja fazendo música, seja representando nos palcos, seja vivendo aí, né, essa cultura popular, enfim. Então, quero agradecer imensamente vocês duas. Espero que a gente tenha outros momentos de outras prosas como essas, né? No Aruanda ou em outros espaços que sejam até virtuais mesmo, né? Lembrando que no OBCV, Mostra Virtual de Cultura Popular, ainda vai ter curta-metragem, vai ter apresentação de grupos folclóricos, vai ter dança, oficina de danças folclóricas, então ainda tem uma programação muito vasta, muito rica aí para todos vocês. Acompanhem nas redes sociais do Grupo Aruanda, no YouTube do Grupo Aruanda. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença, pela disponibilidade, agradecida demais. Eu que agradeço você, Marina, a oportunidade de estar aqui na Aruanda, essa casa que mora no meu coração. Agradeço a oportunidade de ver novamente a Ciara. Adorei participar dessa mesa. Chame-me 1000 vezes, porque vir falar de Guarda São Jorge, falar do Rosário de Maria é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar e muita gratidão de sempre que eu sou convidada a falar, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter casas abertas e nos convidando para falar da nossa devoção com Nossa Senhora. Viva o Rosário! Viva! Muito obrigada, você vai ser sempre muito bem-vinda aqui nessa casa. Alegria ter você com a gente. Eu que agradeço, Marina. Uma presença linda também, Kelly. Foi uma alegria estar aqui no Aruanda, minha casa. É sempre uma felicidade enorme partilhar, né? Partilhar com vocês, partilhar com os nossos amigos, nossos colegas, nossas queridas, falar um pouco das nossas tradições, dos nossos legados, né? Da nossa diversidade. É uma alegria imensa. Não percam, gente. A programação está maravilhosa. Sim, obrigada, Jace, nossa colega aprende tanto com a Jace, né? É uma troca muito grande, é muito rico isso tudo que a gente está, né, vivendo aqui nesse momento. É muito aprendizado, é muita troca. E, gente, ó, beijos e até uma próxima. Beijo, gente!